Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos para darmos início a este culto com a palavra de abertura na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Vamos curvar a cabeça em nome de Jesus, buscar a presença do Espírito Santo do Senhor, fazer como está escrito aqui na palavra de Deus. Vamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor, sua presença, e vamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que perturba o nosso coração, tudo aquilo que tem de alguma forma ocupado espaço na nossa mente, em nome de Jesus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Querido e poderoso Deus, nós estamos aqui, amado Senhor, mais uma vez, reunidos como Tua igreja neste domingo, Senhor Jesus, e nos humilhamos na Tua presença, reconhecendo, amado Deus, nossa limitação, nossa fraqueza, nossa dependência do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite, amado Deus, lançamos aos Teus pés tudo aquilo que tem nos afligido, que tem nos causado angústia, tudo aquilo que durante esta semana que passou, amado Deus, nos atormentou, tentou nos tirar a paz. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite nos reunimos aqui como Teu povo, como Tua igreja, para buscar a Tua presença, para buscar o renovo do Senhor, para lançarmos no Teu altar todas essas coisas e buscarmos renovo diante do Senhor, buscarmos a Tua graça, buscarmos o Teu perdão, buscarmos o Teu poder, buscarmos, amado Deus, a Tua santa presença, a Tua palavra como alimento, em nome de Jesus Cristo, sobre a promessa e a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos pastoreado, o Senhor tem cuidado da nossa vida. É por isso que contamos com o Senhor neste momento, por isso que entregamos tudo diante da Tua presença. É por isso que agora, amado Deus, queremos louvar o Teu nome, Te glorificar e Te exaltar neste lugar. Queremos Te oferecer, amado Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, porque só o Teu nome é digno de ser glorificado e exaltado. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, Pai, receba o nosso louvor para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Eu sou da igreja Paz do Senhor, amém? Então vamos adorar o Senhor. Eis que ponho as minhas palavras em tua boca, te capacitei para edificar e para construir, levantar os muros, edificar tua casa, plantar e a semente até a possuir. Eu sou o Senhor, com óleo te ungi. Eis que ponho as minhas palavras em tua boca, te capacitei para edificar e se para construir, levantar os muros, edificar tua casa, plantar e a semente a terra possuir. Eu sou o Senhor, que com meu óleo te ungi, com veste de louvor ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria, óleo de alegria. Ele nos ungiu, Ele nos vestiu com veste de louvor. Te capacitei para arrancares o que eu jamais plantei, te
Te capacitei para conquistares tudo aquilo que eu já te dei. Levantar os muros, edificar tua casa, plantar a semente, a terra possuir. Eu sou o Senhor, que com meu óleo te ungi. Com veste de louvor, ao invés de espírito angustiado. Óleo de alegria, óleo de alegria, Ele nos ungiu, Ele nos vestiu com veste de louvor. Te capacitei para arrancares o que eu jamais plantei. Te capacitei para conquistares tudo aquilo que eu já te dei. Levantar os muros, edificar tua casa, plantar a semente, a terra possuir. Eu sou o Senhor, que com meu óleo te ungi. Com veste de louvor, ao invés de espírito angustiado. Óleo de alegria, óleo de alegria, Ele nos ungiu, Ele nos vestiu com veste de louvor. Para o louvor da tua glória, para o louvor da tua glória, para o louvor da tua glória, 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 Ele nos ungiu, Ele nos ungiu. Para o louvor da tua glória, 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 Ele nos ungiu, Ele nos ungiu. Para o louvor da tua glória. Aleluia, Senhor Jesus. Vamos adorando ao Senhor. O Espírito de Deus é a fortaleza de Jeová. Ele é o fogo poderoso que chegou para trabalhar. Abra o coração, irmão, Jesus está neste lugar. Entre glórias e aleluias, seu poder derramará. É só clamar e confiar na promessa gloriosa do Senhor Jesus. É só clamar e confiar. O Espírito de Deus presente está. O seu templo tem que estar em santidade, meu irmão. O Espírito de Deus transbordará seu coração. A igreja bem ornada tem de Deus a proteção. Jesus Cristo com amor te consagrou com a santa unção. É só clamar e confiar na promessa gloriosa do Senhor Jesus. É só clamar e confiar. O Espírito de Deus presente está. É só clamar e confiar na promessa gloriosa do Senhor Jesus. É só clamar
no seu templo tem que estar em santidade, meu irmão. O Espírito de Deus transbordará seu coração. A igreja bem ornada tem de Deus a proteção. Jesus Cristo com amor te consagrou com a santa unção. É só clamar e confiar na promessa gloriosa do Senhor Jesus. É só clamar e confiar. O Espírito de Deus presente está. O Espírito de Deus presente está. Aleluia, Senhor. Ai, vai adorando ao Senhor. Tomei a rouca, mas nós vamos adorar o Senhor assim mesmo. Aleluia, Jesus amado. Eu escolhi os hinos que todo mundo conhece, então de coração vamos adorar o Senhor. Como o rei Davi, quero te adorar. Minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno é de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, diga ao Senhor, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como o rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável. O que ele faz? Traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te adorar. Minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno é de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer o quê? Te amo, ó Senhor, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar
alabastro. Quero lhe oferecer aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, aleluia, com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, aleluia, te dar meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. O que acontece, ó? Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos continuar louvando o Senhor Jesus, agora com o nosso dízimo, nossa oferta, aquele que trouxe, por gentileza. Aleluia, Jesus. Queira apresentar o Senhor neste momento. Apresente a Ele como um culto agradável. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Apresente ao Senhor com gratidão, como diz a palavra, com alegria, em nome de Jesus. Querido Deus, te apresentamos neste momento a oferta, o dízimo, aquilo que colocamos diante do Senhor neste momento,
para suprimento da tua obra, para honrar os compromissos da tua igreja e para fazer prosperar essa obra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós consagramos ao Senhor para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém, Jesus. Aquele que trouxe pode trazer. Levante as suas mãos para os céus. Cante essa canção. A letra é só isso. Santo Espírito, Santo Espírito, eu te amo. eu te amo, Santo Espírito. Santo Espírito, Diga isso para ele. Eu te amo. eu te amo. Jesus Cristo, eu te quero. Cante isso bem forte com o seu coração. Jesus Cristo, eu te quero. Eu te quero. Jesus Cristo, eu te quero. Jesus Cristo, eu te quero. Mais uma vez. Jesus Cristo, eu te quero. Jesus Cristo, aleluia. Eu te quero. Eu te quero. Sim, nós te queremos, Jesus. Jesus Cristo, aleluia. Eu te quero. Levante as suas mãos e cante, aleluia. Mais uma vez, aleluia. Cante bem alto. Aleluia. Vamos aplaudir aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Oh, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Digno de louvor tu és, Senhor. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Amém, irmãos. Graças a Deus por estarmos mais uma vez juntos como igreja.
para adorar o Senhor, para engrandecer o seu nome. Esse é o propósito maior. Nunca esqueça que o propósito maior de um culto como esse não é vir buscar uma bênção. O propósito maior é vir buscar o abençoador. É adorar a Ele, que é digno de todo louvor, toda glória, toda majestade. É claro que nós somos abençoados, mas o propósito do culto é para adorar aquele que é digno de toda adoração. Amém? Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, assentados mesmo, mas com toda a reverência. Nós vamos ler Mateus, capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, ou Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Agora presta atenção no verso 20. Então advertiu os discípulos. Então Jesus advertiu aos discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos a tua graça, porque abrimos a tua palavra e pedimos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dela, Senhor, a fim de não cairmos em erros, em enganos, em mentiras, Senhor, e queremos que a tua verdade seja tão impregnada em nós, que onde estivermos, com quem estivermos, ó Deus, ela esteja borbulhando dentro de nós, mexendo conosco e mexendo com aqueles que estão perto de nós, transformando-nos e mudando a nossa vida. Porque se a tua palavra não provocar mudança, Senhor, em nós é porque não estamos nos abrindo para ela. Porque sabemos que ela tem poder para mudar. E por isso, Senhor, ajuda cada um de nós aqui nessa noite a nos abrirmos para a tua palavra e permitirmos que ela nos transforme e nos mude completamente. É assim que oramos, em nome de Jesus. Eu quero começar pelo final, perguntando para os irmãos, não parece curioso que Jesus, que é o próprio Deus encarnado, que veio para viver entre nós, e depois para morrer na cruz,
derramando o seu sangue para perdoar pecados, e depois ser sepultado, mas ser ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. E ele dizer em Mateus capítulo 28, nos últimos versículos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é curioso ouvir da boca do próprio Jesus advertindo os discípulos para que eles não dissessem a ninguém que ele é o Cristo? Não é curioso isso? Você já leu esse versículo alguma vez na sua vida? Já parou para pensar no que pode significar isso aqui? Vou ler de novo, porque talvez algumas pessoas nunca leram isso na Bíblia. Depois dos versos que nós lemos, ele conclui: então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Mas espera aí, não é para a gente anunciar que ele é o Cristo? E agora ele está dizendo aqui que não é para os discípulos dizer a ninguém que ele é o Cristo. Será que há contradição aqui na palavra de Deus? Em um momento manda dizer, e outro momento manda não dizer? Mas vamos deixar isso para depois. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura desse texto, na exposição desse texto, porque eu quero falar nessa noite sobre a igreja. Mas eu não estou falando de qualquer igreja. Eu não estou falando das igrejas das esquinas, das igrejas do bairro, organizadas, denominações. Eu quero levar você para o conceito bíblico do que é igreja. E tirar da sua cabeça, fazer como o hino Cavaldete cantou, derrubar, destruir alguns conceitos completamente equivocados sobre o que é igreja, sobre quem é Jesus, sobre a sua mensagem e sobre a pregação do Evangelho. Porque, na verdade, irmãos, não há contradição na palavra de Deus. Eu só quis provocar você. Essa é a ideia. Eu quero provocar você no pensamento. Que tipo de mensagem você tem recebido? Que tipo de estrutura espiritual você recebeu e alicerçou a sua vida? Será que está na verdade? Será que está alicerçado na rocha? Ou será que a sua fé foi alicerçada na areia? A ponto de que quando as dificuldades vier, você é daqueles que se abala, que não consegue continuar. Ou é desses que, de fato, alicerçou a sua fé na rocha, que é Jesus, e nada pode abalá-lo. Amém? Esse texto, então, está falando da configuração da igreja de Jesus. Aqui no Novo Testamento é a primeira vez que aparece a palavra igreja. No grego, eclésia ou eclesia. E essa palavra, eclésia ou eclesia, ela significa ajuntamento ou comunidade. Isso aqui que estamos fazendo hoje é a prática da eclesia, é a prática da igreja, da comunidade. Aquele pensamento, até o presbítero há 2 domingos atrás trabalhou isso.
Aquele pensamento de que eu sou crente na minha casa, sozinho, isso é um erro grave. Isso aí é um engano terrível. Não é possível ser igreja sem estar em comunidade, sem estar em união. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. A unidade é que forma a comunidade. A comunidade é formada de eleitos, daqueles que foram chamados por Jesus para serem dele. Então, forma-se esses grupos de eleitos, de escolhidos de Deus, formam a comunidade, que é chamada por Jesus de igreja, de eclésia. Agora, uma coisa importante falar sobre a igreja é que existe essa palavra eclésia, que significa reunião, que significa comunidade, mas tem outra palavra que também fala do que é igreja, que é a seguinte: díspora. Agora, essa palavra já tem uma conotação diferente da primeira eclésia. A segunda palavra é a palavra que ele diz que esses que se reuniram em comunidade e que receberam a verdade, que receberam o conhecimento, que receberam instruções das verdades do reino de Deus, agora precisam se espalhar. Então presta atenção. Primeiro se junta e depois espalha. Agora, espalhar para quê? Para dividir? Não. Se espalha para comunicar a notícia do Evangelho. Foi assim que aconteceu no livro de Atos. A igreja nasceu ali no Pentecoste. Uma multidão se converte na pregação de Pedro. E eles são compungidos no coração, perguntam: o que faremos agora? Aí Pedro diz: arrependei-vos, sejam batizados e sejam cheios do Espírito. E formou a comunidade. Então, diz a Bíblia no versículo 42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma ali, naquela comunidade que se formou, eclésia, tinha temor no coração, e milagres aconteciam entre eles, e ninguém dentre eles tinha necessidade alguma, porque eles compartilhavam o que tinham, se tornaram uma comunidade, tinha tudo em comum. Só é possível viver uma vida tendo tudo em comum na comunidade de Cristo, na eclésia. Quando nós entendermos o que significa esta comunidade. E aí então a igreja nasceu ali em Atos, estava gostoso, havia poder, havia milagres, havia tantas coisas, crescia o número dos discípulos, era uma coisa maravilhosa. Só que eles ficaram ali, apenas em comunidade, e esqueceram da última palavra de Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Estava tão gostoso que eles não saíram. Aí o que Deus fez? Deus mandou perseguição. E a perseguição fez o quê? Espalhou os crentes. E a igreja então cresceu com mais força ainda. Quando a igreja foi perseguida e se espalhou, então começou a nascer várias comunidades do Evangelho. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos estar juntos, nós precisamos nos espalhar para pregar o Evangelho. Amém? Isso é importante.
E é interessante a gente perceber a expressão que Jesus usa aqui no verso 18 sobre igreja. Ele diz a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já viu alguma igreja ser prevalecida? Eu já vi. Você já viu alguma igreja que acontece tantas coisas e ela vai se dissolvendo, ela vai se desmanchando, e ela deixa de ser, ela pode até continuar existindo como estrutura, como organização, mas aquilo que a Bíblia mostra que dá configuração para a igreja já não existe mais naquele lugar ou naqueles lugares. É porque as portas do inferno prevaleceu. E se as portas do inferno prevaleceu, é porque aquilo não é a igreja de Jesus. Porque o texto está dizendo, Jesus está dizendo, o próprio Jesus, é palavra do próprio Jesus. Ele diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de quem? De Jesus. No dia que alguém reivindicar a igreja para si, inclusive alguns, eu conheci um querido irmão que passou por aqui. Ele disse: pastor, eu saí lá da igreja porque eu quero ter a minha igreja. Eu quero abrir a minha igreja. Aí eu disse para ele: você já leu Mateus 16, irmão, versículo 18? Porque você está destinado à ruína. Mas eu quero pensar com os irmãos no todo aqui do texto, para falar de igreja. Preste atenção, que diz o texto aqui, que Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, eu não sei se você já soube disso, é a antiga Paneia, ou a antiga Pan. Era uma cidade, tinha uma caverna, era uma caverna que deram um nome à caverna de Portas do Inferno. E em volta daquela caverna havia vários templos pagãos. Em volta dessa caverna estavam os deuses falsos, a falsa religião, o falso ensino, falsos deuses, engano. E Jesus diz e pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas aí fora estão dizendo a meu respeito? Versículo 13, eles estão dizendo por aí que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, e outros estão dizendo que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Mas a pergunta mais importante é, versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Mas agora Jesus se volta para os seus discípulos, para aqueles que
formarão a comunidade. E aqueles que vão formar a comunidade, que fazem parte dessa comunidade, precisa saber quem é Jesus. Jesus então pergunta: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Então Pedro se levanta. No verso 16, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro respondeu, irmãos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora presta atenção na resposta de Jesus. Verso 17. Então Jesus lhe afirmou a Pedro. O que Jesus disse para Pedro? Bem-aventurado és, Simão Barjona. Bem-aventurado és. Por quê? Não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Não foi carne e nem sangue que te revelaram. Não foi uma boa exposição de um intelectual, de um filósofo. Não foi um conteúdo de uma revelação de um Deus que apareceu e disse isso para você. Não foi alguém que se diz João Batista, ou Elias, ou outros profetas que disse isso para você. Quem te disse isso, por revelação, foi o meu Pai que está nos céus. E por isso tu és bem-aventurado. Tu és bem-aventurado. E por causa desta revelação, também eu te digo que tu és Pedro. Diga Pedro. Petros, no grego. Que significa pedrinha. Tu és pedra. E não rocha. Tu és pedra. Há uma teoria. Essa teoria nasceu na Igreja Católica. Na verdade, essa teoria, essa teologia católica, ela até influenciou algumas igrejas protestantes, com a ideia de que Pedro é a pedra. Porque Jesus continua aqui e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a Igreja Católica, então, afirma que Pedro é a pedra da edificação da igreja. Por isso ele é o primeiro Papa. Por que eles afirmam? Eles usam outros textos. Ele diz que Pedro recebeu a chave do reino. Então, ele é a pedra da edificação. Você vê lá no final de João, Jesus, depois que ressuscita, na segunda pesca maravilhosa, porque Pedro tinha negado e Jesus manda que os discípulos encontrassem com ele na praia e manda dizer que Pedro não podia faltar. E Pedro então aparece e a segunda pesca maravilhosa acontece novamente. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas.
Outros textos, a gente vê que Pedro é aquele que abre o caminho da pregação para os gentios. Capítulo 10 de Atos, na família de Cornélio. Então, os católicos vão pegando esses textos para dizer que Pedro é a pedra da edificação da igreja. Mas quando você vai ler a própria carta de Pedro, ele diz que Jesus é a pedra angular. E a palavra lá não é Petros, é Petra, grande rocha. Então, na verdade, presta atenção nesse versículo 18. Também eu te digo, tu és pedra. Pedra. Aí ele diz, aí volta-se para ele mesmo e diz, e sobre esta pedra, Jesus fala, tu és pedra, Petros, pedra pequena, e Jesus volta para si e diz, mas sobre esta pedra, rocha, eu edificarei a minha igreja. Só que depois também Pedro nos chama de Petros. Nós fazemos parte da construção. Cada um de nós é uma pedra. Cada um de nós somos uma pedra da edificação do corpo de Cristo. Que essas pedras que vão formar o edifício, a igreja, estão alicerçadas na rocha, na Petra. Petros é as pedras que vai encaixando uma na outra para formar a igreja. Sobre Petra, a grande rocha. Amém? E por isso, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui eu te lembro que eu disse no começo, que na cidade de Paneia tinha uma caverna, que o nome da caverna era Porta do Inferno, e tinha vários templos pagãos ali, onde as pessoas iam cultuar a deuses falsos, ensinos enganosos estavam lá, mentiras, enganos estavam lá. Agora Jesus está dizendo que se a igreja for dele, é edificada sobre a grande rocha, que é ele mesmo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. O que é porta do inferno? Será que também, assim, existe um lugar que tem uma caverna esquisita, com um demônio? A porta é um demônio com a boca aberta, como a gente vê nos filmes. Será que é isso? Então, o que é porta do inferno? Uma das maneiras de a gente interpretar a Bíblia é procurar a primeira menção da palavra. Quando foi que apareceu a primeira vez a palavra ou a expressão portas do inferno? Aonde? Tem algum lugar na Bíblia que aparece? Não. Então, como que a gente vai interpretar isso? Se não tem a primeira menção. Então, como que nós vamos ter a referência da primeira menção para entender agora? Bom, eu não tenho a palavra porta do inferno, mas tem a palavra porta do céu. Então, tudo que a gente aprender que é porta do céu, é
porta do inferno é o contrário. Porta do céu é uma coisa e porta do inferno é completamente o contrário do que é porta do céu, certo? Então vamos ver lá em Gênesis. Vamos ver aqui, irmãos, 28, a partir do verso 10. Diz assim: partiu Jacó de Beceba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras daquele lugar. Olha só, o texto também fala de pedras. Tomou uma das pedras daquele lugar e fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Verso 14: a tua descendência será como o pó da terra, e estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Agora presta atenção. E temendo disse, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, que é o quê? A porta dos céus. Continua. Tendo se levantado cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna. Sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de... Qual é o nome? Betel. Qual é o nome, irmãos? Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigiu por coluna será o quê? A casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, irmãos, aquela cidade que antes se chamava Luz, agora se tornou a chamar de Betel. E Betel significa o quê? Casa de Deus. Por que Jacó chamou aquele lugar agora de casa de Deus? Porque ele teve ali revelação, conhecimento de quem era o Deus de Abraão e de Isaque. Ele recebeu entendimento, ele recebeu luz, ele recebeu compreensão, ele recebeu revelação. Na aula de quinta-feira eu disse que revelação é um entendimento espiritual que recebemos da parte do próprio Deus para compreendê-lo. Então, olha só, se o texto está dizendo que esse lugar, Betel, que significa casa de Deus, ele chamou de porta dos céus,
E ele chamou de porta dos céus, porque porta do céu é o lugar onde Deus se revela. É o lugar onde Deus revela os seus planos. É o lugar onde Deus revela os seus projetos. É o lugar onde Deus revela a sua vontade. É o lugar onde Deus revela como que o povo dele deve andar na sua presença. Esse lugar é Betel, é porta do céu. Então agora nós vamos entender o que é porta do inferno, que é o contrário disso. Volte lá para Mateus. Porta do céu é quando se tem entendimento de Deus, é quando se tem revelação de Deus. Por isso que Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou. Quem revelou? Foi o meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, Petros, e sobre esta Petra, rocha, edificarei a minha Betel, a casa de Deus, porta do céu. E sobre a porta do céu, a porta do inferno não vai prevalecer. Então o que é porta do inferno, irmãos? Eu sei que já disse para você que é o contrário do que é porta dos céus, mas eu quero que você volte comigo aqui, no capítulo 16, versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Eu não estou falando de pão para comer, o pão físico. E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, dos religiosos. Então, entenderam. Então, revelação. Olha só, compreenderam. Entendimento. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas do quê? Da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então Jesus não está dizendo para eles tomarem cuidado com o fermento dos religiosos, não era pão. Ele está falando que é para tomar cuidado com o ensino deles. O ensino deles era perigoso, tome cuidado. Vai contaminar vocês. Vai perturbar vocês. Vai enganar vocês. Aí começa o texto que nós lemos. E aí Jesus diz: tu és Pedro. E sobre esta pedra, Petra, rocha, edificarei a minha Betel. E as portas do inferno não vão ou não vai prevalecer contra
a Betel, que é porta dos céus. Então o que é porta do inferno? Todo ensino, mesmo que é ministrado em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de igreja de Deus, que não corresponde com a verdade revelada, é porta do inferno. E se você se expôs, ou se expõe ao ensino, ao fermento dos religiosos que não têm a base, a revelação, que edifica a Betel de verdade, que é porta do céu de verdade, que traz o ensino adequado de quem é Deus, você se expôs à porta do inferno. Vocês estão entendendo o perigo disso, irmãos? Vocês estão entendendo a gravidade de que é aceitar que todas as igrejas que tem lá, igreja evangélica, é porta do céu? Meu irmão, tome cuidado com isto. Você precisa avaliar o fermento ali, o ensino ali. Se o ensino que está sendo derramado ali, ministrado ali, tem a ver com a verdade do Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Se tem a ver com o ensino daquilo que ele vem instruindo desde o começo. E que em Jesus nós temos todo o conhecimento da revelação de Deus. O que eles ensinam sobre Deus? Na verdade, a maioria nem ensina sobre Deus. Eles usam o nome de Deus para pescar você com seus enganos, com fermento, para contaminar você, te prometendo felicidade, te prometendo prosperidade, te prometendo cura, te prometendo restauração de coisas que você perdeu, e agora você vai colocar as mãos sobre o carro do ímpio e vai dizer: tira do ímpio e dá para mim, Senhor, porque eu sou filho do rei, mereço ter o melhor da terra. Usando textos fora do contexto, enganando você, e aí você fica recebendo mensagem de fermento de fariseu, que vai te inchando, te inchando, te inchando. Quem come desse tipo de comida só incha e adoece. E você, na verdade, em vez de estar diante da porta do céu escancarada para você, você está diante da porta do inferno. Irmãos, nós estamos com toda a simplicidade que nós temos aqui, mas sempre com muita seriedade, tentando alertar vocês sobre o que é o Evangelho, convocando a igreja para estarem aqui, porque nessas 3 reuniões que nós temos é a oportunidade que nós temos de derramar para vocês o que vem de lá da porta dos céus. O nosso compromisso é de abrir a janela dos céus aqui, formar uma igreja sobre a rocha, para que mentira, engano não alcance você. As portas do inferno não vai prevalecer. Porque nós queremos que os irmãos sejam libertos de verdade, transformados de verdade. Que as portas do inferno não tenham acesso ao seu coração. Que as portas do inferno não encontrem espaço em você. Que você saiba discernir, tenha entendimento de que o fermento dos religiosos é a sua doutrina,
É o seu ensino perigoso, mentiroso, que pode te destruir, que pode te mandar para o inferno, se você se abrir para ele. Olha só, se nós, juntos, como pedras, como Petros, junto com a Petra, a rocha, nos juntarmos e juntos trabalharmos na edificação de Betel aqui, para que as portas dos céus estejam sempre abertas sobre nós, o ensino verdadeiro, a pregação verdadeira, a mensagem verdadeira, tudo que diz respeito a Jesus, porque a igreja é edificada nele. Então, irmãos, nada vai nos derrotar, nada vai nos derrubar, nada mesmo. E assim pregaremos o Evangelho, da maneira como o Senhor Jesus nos enviar a pregar, para que somente aqueles que são capazes de entender, de compreender a mensagem do Evangelho, possa se render a Jesus, possa se converter a Jesus, possa se prostrar a Jesus e dizer: Tu és o meu Senhor. Amém? Os irmãos entenderam? É tão importante o entendimento disso aqui, irmãos. Eu quero que você leia comigo mais uma vez o versículo 18. Vamos lá juntos? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Renova-me, Senhor Jesus. Aleluia. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há Porque dentro do meu coração, tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. necessita mais de ti. Mais uma vez, cante, solte a sua voz. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, Porque tudo que há dentro do meu
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém? Aprenda uma coisa, irmãos. Quando nós tivermos o nosso Senhor com todas as nossas forças, com tudo que nós precisamos dele, nós teremos tudo o que ele pode nos dar. O que nós precisamos é dele. Porque se tivermos ele, nós temos tudo o que ele pode dar. Então a nossa busca não é no que ele pode dar, a nossa busca maior é ele mesmo. É ele mesmo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Nossos recados da semana, rapidamente, então. Terça-feira, culto de oração. Todos os irmãos estão convocados a estarem aqui conosco. Amém. E aí, terça-feira, culto de oração. Após o culto de oração, nós estaremos confraternizando. Amém? Meu aniversário cai bem no dia do culto de oração. Amém? Então, nós vamos estar confraternizando com os irmãos. Pedimos que os irmãos, então, compareçam. Amém? Quinta-feira, da mesma forma, escola bíblica. Não vou reafirmar, o pastor já deu aqui uma chamada. Amém? A importância de estarmos aqui também às quintas-feiras. E domingo, culto da família. Lembrando que nós, dia 8 e 9, sábado e domingo, é a nossa programação especial, a Páscoa. Amém? Não faltem. Sábado e domingo, 8 e 9, pregação especial referente à Páscoa. Amém? E no dia 15, a nossa janta, a nossa promoção da igreja. Temos ainda alguns itens que faltam lá no grupo da igreja. Aqueles que ainda não colaboraram, se puderem colaborar, dá uma olhadinha na lista que foi atualizada e ali ver o que pode nos ajudar. Amém? Então, acho que eram esses os recados. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Amém. O pastor vai dar uma palavrinha ainda agora após o encerramento. Amém? Os irmãos permaneçam. Vamos orar mais uma vez. Curva a cabeça, feche os olhos. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, pela tua bendita palavra que foi pregada nessa noite, pelos louvores que podemos cantar ao Senhor, pelas nossas orações. Amado Deus, nos dê, amado Senhor, uma semana abençoada na tua presença. Guarda-nos, livra-nos em nome de Jesus Cristo, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações e as unções do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a tua igreja até a tua volta. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.